Meus amigos, o Lewandowski ganhou do Alavés, né? Porque foi um jogo de 3-0 entre o Barcelona e o Alavés pela La Liga, que só saiu o gol dele. Mais um hat-trick pro Lewandowski, pra sua carreira. E mais um hat-trick pelo Barcelona, se eu não me engano, este é o quarto hat-trick dele pelo Barça. Cara, bora falar desse jogo. E eu tenho que começar esse vídeo falando sobre uma coisa curiosa, porque eu perdi 30 minutos desse jogo porque eu tinha que ir cumprir minhas obrigações como um cidadão civil brasileiro que mora em São Paulo. Então eu tive que ir votar e acordei um pouco tarde, entre aspas, 10 e pouco, tá ligado? Acordei, fui lá fazer minhas votações, voltei e nesse tempo todo eu perdi 30 minutos do jogo do Barcelona. E neste tempo aconteceu o quê? Lesão do Ferran Torres e 2 gols do Lewandowski. É complicado, né? Mas ainda assim eu consegui, depois pela própria transmissão ali da ESPN, assistir de novo os gols do Barcelona, como é que foram, um pouco do parâmetro do que aconteceu. A única informação que eu realmente não captei total foi a lesão do Ferran Torres. Essa eu não vi o que aconteceu, eu não sei nem quando ele pode, assim, voltar de novo e coisa do tipo. Mas assim, não é que eu deseje mal de ninguém, tá ligado? Muito longe disso, pelo amor de Deus. Mas, cara, talvez essa lesão do Ferran Torres faça bem para um outro jogador e para o próprio Barcelona. Já já eu explico sobre isso. Mas enfim, primeiro sobre o jogo. Cara, pelo que eu peguei do primeiro tempo, que foi ali aos 30 minutos, o Barcelona ainda conseguiu jogar algum pouco de futebol do que havia mostrado nos 30 primeiros minutos, né? Deu pra mim entender mais ou menos o panorama do jogo que tava acontecendo. O Alavés muito tentando ser efetivo nas bolas longas, né? Pra pregar a defesa do Barcelona muito avançada. Só que isso não deu muito certo, né? Inclusive eu acabei presenciando o terceiro gol do Lewandowski, que foi com uma bela jogada ali de bola enfiada do Eric Garcia, que entrou no lugar do Ferran Torres. E o Lewandowski só atacou o espaço e tirou a bola do goleiro. E cara, esse foi o gol que matou o jogo, né? Eu particularmente fiquei um pouco chateado e um pouco triste, porque eu sabia que depois de um 3-0 no primeiro tempo, o jogo ia ficar mais chato, né? Porque é muito difícil um jogo ficar melhor depois de um 3-0 em 30 e poucos minutos, né? Convenhamos, é muito complicado. Então eu já fiquei meio irritado, né? Porque, porra, perdi 30 minutos de melhores futebol. Mas enfim, o primeiro tempo acabou desse jeito e vamos para o segundo. O segundo tempo que foi muito pior que o primeiro, como eu já havia presenciado. O Barcelona diminuiu um pouco o seu ritmo, o Alavés tentou atacar mais o Barça, finalizou bastante no gol até, se eu não me engano foram 8 finalizações ao todo do Alavés no jogo. E dessas 8, acho que nenhuma no alvo, não tenho certeza, o que mostra que o Alavés realmente tentou atacar o Barcelona na sua casa, que não é um time fácil, tá, gente? O Alavés em 250 minutos jogando em casa, se eu não me engano, havia tomado um gol, alguma coisa assim, até menos, assim, até menos não, né, 1 ou 2 gols, e tomou 3 do Lewandowski só hoje, pra você ver que realmente não era um jogo fácil, beleza? E no meio do jogo, o que eu considerei mais importante era entender o contexto. Eu achei interessante na escalação inicial, até esqueci de comentar no começo aqui, que o Koundé descansou finalmente, havia jogado todos os minutos pelo Barcelona. O Hansi Flick pensou e colocou o Héctor Fort, que é o melhor lateral substituto. Eu avisei isso no vídeo, se eu não me engano, contra o do Osasuna, que o Barça perdeu, que, mano, Gerard Martin ou o Sérgio Domingues não dá, eles não estão prontos pra jogar no Barcelona principal. Héctor Fort está, e como vocês viram, ele foi muito bem jogando de lateral direito, beleza? Muito bem, gosto muito do Héctor Fort. Depois no segundo tempo, o Hansi Flick até colocou o Koundé de novo, eu não achei necessário. Na minha opinião, não tinha necessidade de colocar um Koundé nesse jogo. Um jogo que tava 3-0. Por mais que o Alavés atacava bastante alguns espaços do Barcelona, real perigo assim não acabou levando. Teve dois gols anulados por impedimento. Inclusive, isso é um dado importante que eu já explico, né? Mas enfim, não tinha necessidade de colocar o Koundé nesse jogo na minha visão, beleza? Ele jogou, entrou e, enfim, fez a sua partida. Delay, o fone eu caí, né? Cara, tem 2 dados estatísticos muito interessantes aqui nesse jogo. Muito curiosos também. O Deportivo Alavés teve inacreditáveis 11 impedimentos no jogo. 11 impedimentos. Cara, qual foi a última partida que você viu um time ter tantos impedimentos? Se contar com o do Barcelona, foram 14 no jogo. Bizarro, né? Isso mostra que a linha defensiva do Barcelona estava muito bem postada e que, consequentemente, os ataques e os posicionamentos
dos jogadores do Alavés estavam muito mal coordenados. Toda hora alguém estava à frente, não prestava atenção nas linhas. E isso é uma coisa que o Barcelona está fazendo muito bem essa temporada. A linha defensiva consegue se postar muito à frente, sempre deixando os jogadores impedidos. Porque assim, você consegue impedir que você corra toda hora para trás e que tome gols, como o Barcelona acabou tomando, mas que estavam em posições irregulares. É um ponto positivo. Pelo que eu vi na entrevista, né? Na entrevista no meio do jogo, né? Ao vivo, o comentarista ali falou que o Barcelona é o time que mais concedeu impedimentos para os adversários de todas as top 5 ligas europeias. É um artifício muito difícil de usar porque você tem que ser inteligente. Perigoso em muitos momentos, porque você pode tomar gols, mas se você alguém bobear da linha da defesa, vai tomar gols que poderiam ser evitados. Mas que está fazendo bem. É uma coisa que está fazendo bem, é um dado muito importante. Outro dado que me chamou a atenção, que me incomodou nesse jogo, foi 11 escanteios concedidos para o Alavés também. Eu tava me incomodando muito, porque eu cheguei aqui em casa um pouco cansado, esperando ver um Barcelona um pouco mais trotável, né, assim, destrutivo. E eu presenciei um monte de escanteios que, pô, enrola o jogo, amarra o jogo, causa, assim, complicações para a defesa do Barcelona, que não é a top melhores defesas que consegue defender bolas aéreas. O Cubarsí, particularmente, é um jogador jovem que ainda tem, na minha visão, o maior problema dele é bolas aéreas ainda, tá ligado? Apesar dele ter 1,87 de altura. O Íñigo Martínez, nesse caso, é melhor do que ele, né, em bolas altas. Então me preocupa um pouco essa quantidade de escanteios que o Barcelona vem concedendo para alguns adversários, nesse jogo específico 11, né? E isso diz um pouco bastante do que foi o jogo. Eu anotei algumas coisas aqui interessantes para falar porque tinha muita coisa. Apesar de um 3-0 do Barcelona, eu não saí desse jogo com uma sensação assim totalmente alegre. Claro que eu fiquei feliz pelo Lewandowski, 3 gols, são 12 gols em 11 partidas nessa temporada. Tá vivendo uma segunda juventude, o seu prime pelo Hansi Flick. Mas como vocês bem sabem, eu tenho alguns outros jogadores que são mais preferidos, assim, nesse plantel do Barcelona, que foram meio que, entre aspas, sacrificados, ou que vem, entre aspas, de novo, sendo sacrificados em alguns tipos de jogos. Antes de eu falar deles, o Rafinha. 2 assistências, sublime, mais uma ótima partida do Rafinha, tá? Jogou na ponta esquerda, jogou de meia ofensivo, quando tava o Ferran Torres em 6 minutos, depois que o Ferran se lesionou, foi pra ponta esquerda, meteu as 2 assistências, depois que saiu ali o Lamine Yamal, ele foi pra ponta direita, também gerou bastante perigo. Ótimo, Rafinha. Falando sobre o Lamine Yamal, vocês viram, você, que ele saiu chateado em campo. E cara, isso tem um motivo. O Lamine, ele participou de somente um gol nos últimos 4 jogos, que foi aquele gol do 4-2 contra o Osasuna. Não participou de gols contra o Getafe, não participou de gols num 5-0 contra o Young Boys, e dessa vez não participou de gols de novo contra o Deportivo Alavés. O Lamine só tem 17 anos, mas ele já é um jogador de alto nível, de nível mundial já. Então a cobrança nele mesmo é nítida, cara, porque ele quer fazer gol, ele quer dar assistência, ele quer participar mais dos jogos. E ultimamente ele vem sendo bastante substituído. Eu até acho que nesse jogo, cara, como ele havia sido substituído contra o Young Boys, havia sido substituído num tempo bom contra o Getafe também, eu achei que esse jogo ele poderia jogar mais. O Flick deixar ele mais em campo pra tentar conseguir algumas estatísticas, porque isso faz bem pro jogador, sabe? Faz bem pro jogador individualmente, coisa do tipo. E ele só tende a evoluir, claro, fazendo isso. Eu achei que ele poderia ter descansado o Lewandowski, que já tinha feito 3 gols, já tava no sublime ali e tudo mais, né? No auge da partida. Poderia descansar o Lewandowski, que é mais velho, vai representar. A Polônia tá na Nations League, eu não lembro. Eu acho que tá ou não tá, eu não vou lembrar agora. Mas vai ter data viva agora, talvez o Leva seja convocado, né? Então, eu não sei, eu acho que sim. Então, poderia descansar o Lewandowski e o Lamine poderia ter mais minutos nessa partida para ter a chance de conseguir alguma estatística. Porque faz bem pro jogador, a gente viu que ele saiu chateado em campo. Mas, enfim, eu queria, torço muito pelo garoto, vocês que me acompanham sabem aqui. Queria ver um gol, uma assistência dele. Então, não aconteceu, faz parte, tá ligado? Então, tem que ficar de olho nesse dado estatístico aí. E cara, tirando isso, mano, entrada do Ansu Fati ali, ele começou o jogo legal ali, ele jogando mais naquele lado esquerdo dele, né, não de meia como o Flick escalou ele contra o Young Boys, eu acho, né, foi contra o Young Boys que ele ficou de meio campo no lugar do Pedri. De ponta esquerda ele sai melhor, afunilando ali pro ataque, né, como um centroavante, teve 2 chances de fazer o gol, defendeu, né, um goleiro ali do Alavés, né. E depois no final do jogo foi perdendo um pouco ali a estabilidade da partida, né? De Jong também jogou mais alguns minutinhos para ganhar ritmo de jogo.
vai ser muito essencial na temporada. Gostei da partida do Mark Casadó de novo. Mark Casadó tem que ser um considerado a um reserva imediata, porque, cara, quando tiver todo mundo, o Flick vai ter um problema pra resolver. Quando voltar Gavi, quando tiver Gavi, Firmino, Dani Olmo, Pedri, Casadó e De Jong, ele vai ter que decidir uns 3 titulares, né? Os 3 titulares. E o Casadó vai entrar nessa briga porque, mais uma vez, não teve uma partida ruim dele essa temporada. Nenhuma, tá ligado? Absurdo. E tirando isso, cara, o ataque, como eu disse, a questão do Lamine, Rafinha, Leva foi bem. Pedri, gostei da partida, é mais como dando ritmo ao jogo, né? Mais dando controle ao jogo, menos estatístico. A defesa, eu curti também, achei interessante. Balde foi bem, Hector Forte foi bem, Nigo foi bem. O Cubarsí foi bem, tirando a questão de bolas aéreas. O Iñaki Penha tomou um gol ridículo ali, na minha visão. Era muito defensável de cabeça, ainda bem que estava impedido pra sorte dele, né? Mas conseguiu fazer uma outra baita defesa também a queima-roupa. Então, foi um pouquinho montanha-russa, mas no geral o Iñaki Penha foi bem. Então é isso, galera. Esse foi o panorama do jogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho que pedir desculpas pra vocês aqui, porque eu disse no outro vídeo que eu ia trazer um pouco do resumo geral da Champions na quinta-feira. Acontece que, cara, eu ando produzindo bastante conteúdo, não só aqui pro YouTube, mas também nos Shorts. Eu tenho conta no TikTok de outros nichos, conteúdos geeks. Então, eu acabei não conseguindo trazer. Eu preciso me reorganizar mais para conseguir trazer mais conteúdos divertidos pra vocês. Porque eu gosto, obviamente, o Barcelona é um time que eu torço, que eu vou falar bastante, mas eu também quero falar sobre outros times, outros jogadores, outras ligas, né? Enfim, teve Premier League, Série A, Liga Francesa, Bundesliga, enfim. Eu vou pensar em alguma forma de trazer esse tipo de vídeos pra vocês, pra ficar um pouco mais diversificado também, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, like, se inscreva e até o próximo vídeo.